Olá, sejam bem-vindos a mais um Geografia para quem vive na Geórgia. E hoje a gente vai falar sobre algo que influencia na sua vida diariamente, que é a industrialização nos Estados Unidos. Então, para começar a falar sobre isso, eu vou chamar a nossa especialista no início dessa industrialização nos Estados Unidos, a Gabi. Pode vir, Gabi. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Fernanda. Então, para a gente começar a falar sobre esse processo de industrialização nos Estados Unidos, a gente precisa saber sobre a contextualização. O que dá início é que os imigrantes britânicos, eles saíam de suas terras por causa de conflitos religiosos ou até mesmo por conta de más condições de vida, e isso realmente influenciou para que eles se habitassem em uma nova região que é conhecida como Nova Inglaterra, que é a região do litoral atlântico. E eles se habitaram nessa região e começaram a desenvolver uma agricultura diversificada e em pequena propriedade com mão de obra familiar. E outra coisa que a gente pode entender também é a questão da ocupação oeste dos Estados Unidos, que eles entendiam como um destino manifesto, em que eles acreditavam que o povo americano era enviado por Deus para povoar a terra e civilizar os outros povos. Isso foi na época do governo do presidente George Washington, em que ele passou realmente a incentivar as pessoas a habitarem naquela região. Outra questão é o conflito norte-sul, em que o norte era mais industrializado e o capital era concentrado na mão da burguesia comercial e industrial, já o sul era baseado na exploração mesmo, na questão de escravidão. E a religião que foi implantada nos Estados Unidos, eles acreditavam que a riqueza era fruto do trabalho, então eles não viam isso como um problema, o que incentivou ainda mais a industrialização. E por último, e não menos importante, o grande fator é a questão de que o nordeste dos Estados Unidos, eles possuíam grandes jazidas de carvão mineral e minérios, o que influenciou ainda mais essa questão de industrialização. Super interessante esse início de industrialização nos Estados Unidos. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de como ocorreu. Bom, agora que falamos sobre como começou essa industrialização nos Estados Unidos, vamos chamar a Ana Luísa para falar sobre como essa industrialização ocorreu até chegar aqui hoje em dia. A Ana Luísa já está fazendo a propaganda dos Estados Unidos aqui. E, bom, Ana Luísa, como que aconteceu? Bom, a industrialização norte-americana se deu com a vitória da burguesia do norte em cima da burguesia do sul, após o final da Guerra de Secessão. Em vista de ampliar o mercado consumidor, a burguesia do norte ofereceu várias vantagens aos imigrantes por meio de leis. A principal lei que a gente pode ressaltar é a Lei de Homestead Act, de 1862. Ela oferecia 65 hectares de terras para os imigrantes e, se eles consumissem e produzissem nessas terras por no mínimo 5 anos, eles teriam essas terras por definitivo. Essa ocupação territorial trouxe um aumento muito grande no mercado consumidor interno dos Estados Unidos. A gente pode ressaltar que em 1863 houve a abolição da escravidão. Isso possibilitou uma sociedade com relações de trabalho assalariado. Assim, foi consolidado um grande mercado interno nos Estados Unidos, com seu pico forte após a Primeira Guerra Mundial. Para a gente poder entender mais sobre o desenvolvimento da industrialização nos Estados Unidos, é bom ressaltar a migração do Manufacturing Belt para o Sun Belt. O Manufacturing Belt foi um cinturão de indústrias localizadas no norte dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, essas indústrias, essas empresas, migraram para regiões onde possuía mão de obra barata, qualificada e com pouco custo de produção. Assim, foi criado um cinturão longo, que é o Sun Belt. A gente pode perceber que essa migração do Manufacturing Belt para o Sun Belt trouxe ainda mais vantagens e ainda mais destaque para as indústrias dos Estados Unidos. Muito interessante, Ana Luísa. Agora vamos falar um pouco mais sobre como acontece, sobre como está hoje em dia a industrialização dos Estados Unidos. Bom, então para falar sobre isso, eu vou chamar aqui nosso geógrafo, o Pedro. Como vai, Pedro? O Pedro vai falar pra gente sobre as atualidades, então pode falar. Muito bem, Leandro. Como você já mencionou, vou falar um pouco mais sobre as atualidades. É o seguinte, os Estados Unidos agora, como geralmente todo mundo já deve ter percebido, ele, apesar de ter uma concorrência com a China, ele tem uma grande importância mundialmente. Ele, no mundo, representa 27% de toda a produção industrial. Para vocês terem uma ideia mais numérica disso, de cada 100 empresas das maiores, 36 são estadunidenses. Ele, dentro do seu país, 20% de toda a população economicamente ativa, PEA, ela é empregada no setor industrial.
Agora eu vou falar um pouco mais sobre as principais indústrias dos Estados Unidos, mais especificamente 3. São ela, a metalúrgica. A metalúrgica pode ser citada como a principal indústria dos Estados Unidos, que tem mais da metade da produção industrial dos Estados Unidos, referente a esse tipo, que pode ser a indústria de base, podemos assim dizer, de produção de ferro, entre outros. Ela está localizada principalmente na região nordeste e meio centro dos Estados Unidos ali. Agora, outra indústria também importante é a indústria química. Essa indústria química ela tem uma grande importância já não na quantidade, e sim no PIB, já que ela é uma indústria que gera muito lucro. Outra indústria também, a última que eu vou mencionar nesse quadro, é a indústria têxtil. A indústria têxtil nos Estados Unidos, a vantagem dela é que ela necessita de uma grande mecanização dentro dela. E além disso, para os seus empregados geralmente são mão de obra especializada, aumentando a formação dentro do próprio país. E geralmente você fica nos estados podemos citar como Geórgia e o Alabama. Agora, como vocês já podem ter notado, eu falo em nome de diversos estados. Esses estados geralmente formam cinturões. Vou falar algum deles. O Sun Belt, ou Cinturão do Sol, ele geralmente está ligado às indústrias químicas, às indústrias de tecnologia, e ele é muito importante pelas indústrias químicas, como já foi mencionado, e ele gera uma significativa participação no PIB. E outro dos mais famosos, creio eu, é o Vale do Silício, que fica geralmente na região do Pacífico, ali como Los Angeles, pois lá que geralmente é gerada a tecnologia dos Estados Unidos, como a Microsoft geralmente fica localizada nesse cinturão, que é o Vale do Silício. Obrigado, Pedro. Bom, espero que vocês tenham entendido como ocorre essa industrialização nos Estados Unidos. Obrigado pela atenção.